Olá, amados. A paz e a graça de Jesus seja com todos nós neste domingo e por toda essa semana que se inicia hoje. Nós estamos no nosso sexto domingo, distantes, né? Mas o nosso cuidado continua com a igreja, continua com o povo do Senhor, com as ovelhas de Jesus. Cuidado sempre de fortalecer os irmãos, fortalecer a confiança dos irmãos no Senhor e dar orientação para como procedermos nesses dias de adversidades que estamos vivendo. Deus tem colocado desde o início dessa pandemia, tem colocado no meu coração o desejo de ministrar a cada domingo uma palavra que traga fortalecimento à igreja e nos dê direção de como proceder num momento como esse. Nós temos feito isso e tenho me alegrado muito porque eu vejo os irmãos entendendo, assimilando as mensagens, sendo edificados e agradecendo ao Senhor por aquilo que tem sido ministrado em suas vidas. E eu espero que Deus continue nos direcionando, dando-nos a direção certa para estarmos alimentando os irmãos, orientando os irmãos, ajudando os irmãos a viver esse momento de luta. Uma das coisas que precisamos aprender num momento como esse é cantar louvores ao Senhor enquanto nos refugiamos nele. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que, vivendo as mais diversas circunstâncias, trazendo problemas diversos sobre as suas vidas, cantaram ao Senhor, exaltaram ao Senhor, e de forma muito consciente fizeram isso. E eu queria nessa noite meditar com os irmãos em cima de um tema que trata desse assunto. O tema é esse: cante enquanto se refugia no Senhor. E para isso nós vamos ler o Salmo 57. Eu peço que você abra a Bíblia nesse momento, no Salmo 57. Nós vamos usar todo esse salmo. Vamos ler apenas o primeiro versículo nesse momento, depois leremos outros versículos. Mas tenho certeza que vamos aprender algo muito importante para as nossas vidas nessa noite. Salmo 57, versículo 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu li esse versículo essa semana, meditando a palavra do Senhor, e esse versículo do Salmo 57 saltou assim aos meus olhos. E li todo o Salmo, meditei, disse: vou compartilhar isso com os irmãos, porque foi muito edificante a minha vida e eu espero que seja também na tua vida, meu irmão, nesse dia. Mas para isso, nós vamos fazer o que temos sempre feito, que é muito importante: conhecer o cenário, né? A situação na qual essa canção foi cantada. Esse é um salmo de Davi. Davi escreveu muitos salmos. No livro de Salmos nós temos vários salmos de Davi, e esse é um deles. E nós temos falado acerca de Davi nos últimos meses. No final do ano passado, início desse ano, nós falamos muito sobre Davi, aprendemos muitas coisas com ele. E um dos momentos de Davi que nós estudamos foi quando ele estava refugiado na caverna de Adulão e fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo.
E foi num momento desse de fuga, num momento de refúgio de Davi numa caverna, fugindo de Saul, estando ameaçado de morte, que ele cantou esse cântico ao Senhor. A letra do Salmo 57 é um cântico que Davi cantou ao Senhor. E isso é interessante, as expressões que ele usa nesse salmo, a situação na qual ele se encontrava. É interessante a gente parar e pensar um pouco, meditar um pouco, porque eu penso que tem muito a ver com as nossas vidas hoje. Nós estamos no meio dessa pandemia, com tantas notícias que aflige o nosso coração, vendo situações de pessoas vivendo um caos, né? A cidade, os hospitais literalmente se encontram num caos, famílias sofrendo situações que nós jamais imaginávamos viver, os noticiários todo instante nos bombardeando com notícias que destacam a tragédia, destacam a morte, destacam todo um perigo que todos nós corremos, todos nós estamos ameaçados por esse vírus, e sabemos que é um vírus letal, né, que aflige, pode levar à morte qualquer pessoa, independente da idade. A gente está vendo aí nos noticiários, sofrendo também com as pessoas que têm sofrido. Então a gente está vivendo esse clima, né? E diariamente estamos orando, diariamente intercedendo pela vida das pessoas que estão na linha de frente, por pessoas conhecidas e irmãos da igreja que estão enfermos. Então a gente está vivendo sob pressão e ameaçados de morte e de um poder que nós não temos controle. Está aí o mundo todo se dobrando, os grandes e os pequenos se dobrando diante de um vírus aparentemente insignificante, porque não é visível ao olho nu, mas de um poder tremendo, de uma letalidade tremenda. E todos nós vivendo circunstâncias como essa. E dentro desse quadro que leva quase um pânico geral, que é capaz de provocar um pânico, a gente vê muitas pessoas aflitas, não só aquelas que conhecem o Senhor, mas aquelas que não conhecem o Senhor. E amedrontadas, né? Sem querer sair de casa, no sentido assim de fazer qualquer coisa. A gente tem que realmente nos resguardar, mas pela necessidade, não quer abrir a porta, não quer atender um telefone, não quer ligar o aparelho de TV, ou seja, está amedrontada, né? E vivendo um quadro de pressão horrível, causando em muitos uma depressão e levando algumas pessoas até a morte por causa disso. Não morre do vírus, morre do infarto. E conheci recentemente alguns casos assim, né? E fiquei assim, confesso que quando eu ouvi, eu fiquei assim, assustado, né? Porque é um quadro que a gente não é comum visualizar. Pessoas que estão com medo, e esse medo provoca um descontrole emocional, altera a pressão sanguínea, o coração não aguenta, né, e leva a um infarto. E nós estamos vivendo dentro disso. E se nós não tivermos cuidado, se nós não agirmos da forma correta, não tivermos o discernimento de Deus, podemos passar por uma situação como essa, ou ver pessoas próximas de nós passando por uma situação como essa. Então, minha palavra hoje, nessa noite, ela visa, está voltada
para essa questão, né? Para nos ensinar a agir numa situação como essa. Temos falado já recente, né? Nas mensagens recentes, está sempre focada nisso. E hoje falado sobre o cântico. E esse salmo de Davi, ele nos chama a atenção por isso, né? Porque ele está refugiado, ele está ameaçado de morte, mas ali dentro, e não só nesse momento, mas isso fazia parte da vida de Davi, era um exercício que ele aprendeu a fazer, fazia parte, era um hábito dele nas suas lutas, nas suas adversidades, adorar o Senhor, cantar ao Senhor, exaltar o Senhor. E eu penso que esse é um momento propício para nós aprendermos isso. E aqui eu queria então pensar aqui com os irmãos, passar algumas outras informações aqui para os irmãos, para a gente começar a perceber isso e tirar lições importantes para a nossa vida. Então, a primeira coisa, o primeiro item desse cenário aqui é que Davi está na caverna, está sendo ameaçado de morte, mas ele, naquele local, ele tem um tempo ali de oração, de louvor, de adoração ao Senhor. Então canta esse cântico ao Senhor, compõe essa canção ao Senhor, e ela é registrada para que a gente possa dela tirar proveito para as nossas vidas. A segunda coisa é a expressão que ele usa, à sombra de tuas asas. É uma frase própria de Davi. Nós vemos essa frase tão somente nos cânticos de Davi, nos salmos de Davi. E ela aparece, por exemplo, no Salmo 17:8, quando ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. No Salmo 36:7, ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. No Salmo 57:1, ele diz: tem misericórdia, que é o salmo que nós lemos, o versículo que nós acabamos de ler. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. No Salmo 63:7, ele diz: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E essa frase também aparece, essa expressão também aparece no Salmo 91, apesar de não ter assim a indicação de quem escreveu esse salmo, mas é possível que tenha sido Davi. Então no Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, no verso 1 diz, e no verso 4 diz: cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. Abrigo debaixo das asas do Senhor. Essa é uma figura muito importante na vida de Davi. E é interessante a gente pensar isso, porque para ele usa essa figura para fazer com que a gente entenda como ele se sentia seguro em Deus. Era como se ele estivesse debaixo, literalmente, das asas do Senhor, né? Como se uma galinha, e eu gosto muito dessa figura, porque eu fui criado numa época que se criava galinhas em casa, e eu vi muitas vezes nessa época de inverno, com as chuvas, ou então no verão, com aquelas tempestades, com muito trovão, né? Os pintinhos debaixo das asas da mãe, né? E ela ali guardando eles, e eles muito bem protegidos, se sentindo muito bem seguros. É essa figura que Davi, no seu relacionamento com Deus, traz na sua mente, guarda na sua mente, e ele faz questão de todas as vezes que está exaltando o Senhor, conversando com Deus, cantando ao Senhor, compondo as suas canções ao Senhor, ou orando ao Senhor, ele faz questão de usar essa expressão. Deus, é como se eu estou aqui debaixo das tuas asas, me sinto protegido, aqui é meu abrigo, aqui é o meu lugar seguro, aqui é o meu esconderijo, e aqui eu tenho também segurança, paz para poder te adorar, para poder cantar ao Senhor.
independentemente da situação que ele se encontra. A expressão refúgio, a expressão amparo, a expressão segurança, proteção, literalmente faz sentido para Davi. E literalmente ele se sente assim no Senhor. É muito interessante a gente pensar nisso. E enquanto muitas vezes essas frases, elas são muito bonitas para nós gostamos de recitá-las, mas no nosso relacionamento com Deus parece que elas não estão presentes, elas não são reais, nós não nos sentimos seguros ao ponto de conversarmos com Deus e expressarmos dessa forma como nós nos sentimos no nosso relacionamento com Ele, principalmente na hora da adversidade. E no versículo 1 é interessante que ele diz que ele se abriga e espera que a calamidade passe. Tremenda essa expressão, irmãos. Vou ler de novo. Ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E nós estamos vivendo dias de calamidades, de situações que provocam destruição em massa, que aflige muitas pessoas, famílias, cidades. O mundo está sendo afligido. Mas nós não podemos nos perder nessa situação, ou ser levado por essa nuvem de insegurança, por essa tempestade de medo, de pavor, que deixa o homem sem chão. Nós temos um chão, o chão é o Senhor, nós temos o abrigo é o Senhor. E isso tem que ser tão real na nossa vida, ao ponto de nós nos sentirmos à vontade para adorá-lo, para exaltá-lo, para cantá-lo. Domingo passado nós falamos da necessidade de orarmos, de suplicarmos, de agradecermos. E hoje eu estou trazendo aqui para a gente a necessidade de somar a isso o louvor, a adoração. Somar a oração, somar a súplica, somar a ação de graça, a adoração, o cântico, o louvor. E nesse cântico de Davi, no Salmo 57, nós vemos assim coisas interessantes. E quando a gente olha para os salmos que Davi compõe, chama-nos a atenção que os cânticos que ele cantou ao Senhor são cânticos que exaltam a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a proteção, o cuidado do Senhor para com ele. Bondade, misericórdia, fidelidade, proteção, cuidado. Por isso que ele diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, ou a menina dos olhos. Ele está dizendo: Senhor, guarda-me como a pupila do olho. Os nossos olhos, eles são protegidos, né? Protegidos. Quando nós fechamos, né, os nossos olhos, né, a pupila dos nossos olhos, ela é protegida, ela é guardada. E é interessante que a ideia de Davi conversando com Deus, ele diz: Deus, guarda-me como tu. Ele imagina um ser que tenha olhos, uma figura assim, não que ele esteja imaginando, mas ele usa essa figura. A Bíblia também ilustra muitas figuras, né? Falando acerca de Deus, ele pensa como os olhos de Deus são guardados, ou como um olho humano é guardado, a pupila dos olhos ela é guardada, ou seja, se sentindo protegido. Os cânticos de Davi ressaltam a segurança e a confiança que ele tem em Deus. Olha essas expressões aqui nesse salmo, que ecoam nos outros salmos dele. As expressões desse cântico que ecoam nos outros cânticos. No verso 1, eu já destaquei, mas vou lembrar de novo: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, ou seja, a ruína, a destruição, as coisas ruins.
no versículo 7 desse salmo, ele diz: firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração. Então, no meio de uma situação como essa, ele faz questão de declarar ao Senhor que o coração dele está firme, ou seja, ele está confiante no Senhor. No versículo 8 desse salmo, ele diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Ou seja, ele fala consigo mesmo e diz: te coloca de pé, vamos cantar ao Senhor. É como de repente ele desse ordem aos instrumentos: vamos, está na hora de louvar ao Senhor. E ele diz: eu vou acordar a alva, ou seja, eu vou cantar ao Senhor, adorar o Senhor antes que o dia nasça. Vou iniciar o dia adorando ao Senhor, cantando ao Senhor. Enquanto ele diz isso, lembre, ele está ameaçado de morte, ele está refugiado, ele está se protegendo. Nós estamos hoje dentro dos nossos lares, nos protegendo, mas nós não podemos entrar em pânico. Nós não podemos nos amedrontar. O Senhor está presente conosco e a gente tem que orar, tem que suplicar, tem que agradecer, mas tem que ter tempo para louvar, para adorar, amanhecer o dia cantando ao Senhor, cânticos que exaltam a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a proteção, o cuidado do Senhor para nossas vidas, cânticos que exaltam, que destacam, que ressaltam a nossa confiança no Senhor. No verso 9 ele diz: render-te-ei graças, cantar-te-ei louvores. E no verso 10 ele ressalta a misericórdia e a fidelidade. Ele diz: a tua misericórdia e a tua fidelidade se elevam acima dos céus. Está sendo ameaçado, mas não está temendo a ameaça, porque ele tem segurança no Senhor e ele começa a exaltar o Senhor, a adorar o Senhor. E por último, nos cânticos de Davi, são cânticos que expressam que a ação misericordiosa de Deus e fiel será sempre exaltada nos céus e na terra. No verso 5 e no verso 11, ele repete essa expressão: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi sabe que o Senhor é Deus, e não só é Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele tem o governo sobre todas as coisas, ele pode intervir em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não tem nada que está alheio aos olhos do Senhor. É por isso que ele diz: o Senhor é exaltado, e quando ele age a nosso favor, os céus veem a ação de Deus, os homens aqui na terra veem a ação do Senhor, e ele é exaltado por ser bom, por ser misericordioso, por ser fiel, por ser um protetor, um pai cuidador, por ser um amigo. É isso que ele é nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. É por isso que no nosso relacionamento com Deus, no nosso dia, no dia a dia, no decorrer do dia, não pode faltar nos nossos lábios canções que engrandeçam o Senhor, que destaquem, que ressaltem a nossa confiança nele e que exaltem o seu governo, a sua soberania, o seu poder. É interessante pensarmos nisso. E eu queria que você pensasse nisso comigo nessa noite. 4 lições importantes. Perdão, 3 lições importantes que eu queria que a gente pudesse tirar nessa noite para as nossas vidas. A primeira, precisamos guardar isso. É importante nos refugiarmos sob as asas do Senhor até a calamidade passar.
Ou seja, não podemos perder isso de foco. Até tudo isso passar, vamos estar no Senhor, esperando no Senhor, refugiado no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Não esqueça disso. Segundo, é importante derramar diante dele nossa ansiedade através da oração, da súplica, das ações de graça e do louvor, da adoração. Como nós estamos vendo aqui. Somando-se aquilo que a gente aprendeu no domingo passado, oração, súplica, ações de graça, o louvor. E quando nós olhamos os salmos de Davi, tem o seu clamor, tem a sua súplica, tem o seu pedido, tem a ação de graças, mas também tem o seu louvor. O próprio salmo é o louvor, é a canção. E por último, terceira lição importante, é importante louvarmos ao Senhor com cânticos, e aqui eu queria destacar essas três características de cânticos. Primeiro, que exalta a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a proteção e o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E aqui eu faço uma pergunta. Qual é um cântico que você conhece, que você gosta de cantar, que você sente prazer ao estar diante do Senhor, no momento de adoração, louvando ao Senhor, que exalta a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus? Para mim, eu tenho um que eu gosto de cantar. A tua fidelidade é grande, Senhor. Esse, para mim, quando eu canto, a minha alma se envolve, a minha mente se envolve, isso permeia o meu coração, me enche de paz, meus lábios, a minha boca profere ao Senhor aquilo que de fato eu olho. Quando eu canto a misericórdia, quando eu canto a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, é importante. Segundo, cânticos que ressaltam a segurança e confiança que temos no Senhor. Tem um cântico que é tremendo, né? É simples. Fala de provação. Toda circunstância ela prova a nossa fé, prova a nossa ação. Então, cada vez que a minha fé, que a minha confiança é provada, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer. Aí ele vai destacando assim coisas tremendas. E quando eu canto esse cântico, para mim, me faz lembrar que numa hora como essa, de luta, da necessidade de eu exercitar a minha confiança, é um momento que Deus está me dando a oportunidade de fazê-lo, de mostrar para Ele que eu confio nele, que eu dependo dele. Mesmo que Ele não abra o mar para me passar, mas Ele vai fazer com que eu ande sobre as águas, que eu vença. Isso é muito importante, Ele fez isso. Nós falamos sobre isso no início dessa nossa caminhada, nessa pandemia. E por último, cânticos que expressam as ações do Senhor, sendo exaltadas aqui e nos céus, diante dos homens, diante dos deuses, diante dos anjos, diante dos demônios, diante do Senhor. E aí vem um cântico que eu gosto muito. Eu te adorarei, Senhor. Te adorarei diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios, diante das adversidades. Eu te adorarei. Que cântico você tem? Que cântico nessa hora você faz questão num momento como esse, amanhecer o dia, abre a janela e olha o céu e conversa com Deus e adora o Senhor e extravasa a tua alegria em saber que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele te protege, que Ele cuida de ti, que você se sente seguro nele e que você sabe que todas as ações dele na nossa vida e no mundo são exaltadas aqui
e exaltada nos céus. E que você sente prazer de destacar isso, de exaltar. Meu irmão, é um tempo importante de aprendizado na nossa vida. Isso eu tenho certeza. E eu espero que Deus tenha nos ensinado e a gente esteja, assim, sendo pessoas ensináveis no nosso relacionamento com Deus nesses dias. Que fique essa lição, que a gente se refugie debaixo das asas do Senhor, com cânticos, esperando a calamidade passar. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você, quero orar por você, pela sua família, pela igreja, como temos feito, orar pelo Brasil, orar pela situação que nós estamos enfrentando. Além da calamidade aí, da situação da pandemia, a gente está vivendo a crise econômica e agora uma crise política. Meus irmãos, vamos clamar por essa nação, para que Deus nos tenha misericórdia de nós e nos faça vencer essas três montanhas, a da pandemia, a da economia e a da política. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por mais essa semana que o Senhor nos deu, e abençoada como foi. Te louvamos também porque aqui é um lugar onde nós temos diante do Senhor para meditar, para aprender, para crescer. Obrigado pela palavra que o Senhor nos dá. Obrigado pela reflexão que o Senhor nos faz ter. Nós queremos de fato, Senhor, em meio a toda essa circunstância, essa adversidade, nos mantermos de forma correta e sermos referência para aqueles que estão agonizando, aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão perdidos no meio dessa. Sermos um farol, sermos bênção na vida dessas pessoas. Por isso que essa lição seja assimilada por todos nós e nós possamos, de fato, em meio às lutas, mesmo feridos, como foi o caso de Paulo e Silas, mesmo numa prisão, impossibilitado de viver a sua liberdade, cantaram e adoraram ao Senhor. Isso foi agradável ao Senhor. E o milagre aconteceu. Que esse milagre aconteça na nossa vida. Que haja um terremoto que envolva a nossa vida no sentido de desconstruir aquilo que atrapalha. Senhor, entende que é necessário e que ainda não foi construído no nosso relacionamento contigo, Senhor. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo e abençoa-nos. Continuamos intercedendo pela vida dos irmãos e também te agradecendo pela graça do Senhor ministrada àqueles que têm melhorado, àqueles que já saíram dessa crise de enfermidade. Mas continuamos clamando por aqueles que precisam nesse momento da intervenção do Senhor, como é o caso da Núbia, como é o caso da Kay, como é o caso, Senhor Deus, do irmão Coimbra. Que o Senhor continue com a tua graça, cuidando de cada um deles e trazendo a saúde de volta o mais breve possível, trazendo o Coimbra de volta para sua família o mais rápido possível, Senhor. É a nossa oração. Dá-nos uma semana abençoada. Continua guardando a vida daqueles que são os profissionais que estão à frente, Senhor Deus, dessa linha de batalha. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Além dessa situação de saúde e da situação econômica, agora uma situação política. Deus, intervém com o teu poder, com a tua
misericórdia e muda literalmente a história dessa nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude, a unção, os dons do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor presente neste mundo, seja com a tua vida, meu irmão, no teu lar, na tua família, seja com a igreja do Senhor presente em toda a terra, para todo sempre. Amém, amém, amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Uma boa semana. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.